Queridos, a paz do Senhor, estamos caminhando já para o final do nosso trimestre. Hoje estudaremos a lição de número 11, a antepenúltima lição deste primeiro trimestre de 2023. Estamos estudando o currículo dos jovens sobre santidade. Na aula de hoje, lição de número 11, do dia 12 de março de 2023, estudaremos sobre santidade integral. Vamos entender o que é isso. E na prática, é a santidade de corpo, alma e espírito. A gente não vai tratar aqui, nós não vamos nos ater aqui, ou entrar na abordagem da discussão da tricotomia, dicotomia. É claro que o pastor Natalino cita aqui também a situação da filosofia grega, né, dicotomia grega, que esse pensamento dicotômico, mas também dualista, de que a parte espiritual é boa e a parte material é má. A gente faz um comentário disso, o próprio pastor Natalino trata disso também na nossa lição, mas não é o nosso objetivo tratar aqui de questões antropológicas. O nosso objetivo é continuar tratando da questão santidade e a santidade em todas as áreas da nossa vida. O nosso texto principal está na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, e versículo 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós percebemos aqui que nós cremos no homem tripartite, na tricotomia. E, na verdade, a dicotomia chega quase a ser a mesma coisa, falando em outras palavras da tricotomia, né? Mas, enfim, que sejam preservados, que o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Desde o início do trimestre, nós estamos dizendo que nós buscamos a santificação, mas quem nos santifica é o Senhor. E aqui Paulo fala sobre isso. E o mesmo Deus de paz. Olha, se nós buscamos a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, o Deus de paz. Então, onde nós encontramos a paz? No Deus de paz. Onde encontramos a santificação? No Deus de paz, que também nos santifica em tudo. Todas as áreas da nossa vida têm que ser santificadas. Nós precisamos ser santos de forma integral. E todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis. O resumo da lição nos diz que a santidade deve abranger o ser humano por completo, o espírito, a alma e o corpo, tudo na nossa vida. Na verdade, tudo que ocorre conosco ocorre em toda a nossa integralidade. As alegrias que passamos ocorrem no corpo, alma e espírito. As tristezas que sofremos, corpo, alma e espírito. A salvação que nos alcançou, corpo, alma e espírito. As transformações pelas quais passamos, corpo, alma e espírito. Nós que vamos para o céu, corpo, alma e espírito. Corpo transformado, mas corpo, alma e espírito. Aqueles que vão para o inferno, corpo, alma e espírito. Tudo na nossa vida ocorre dentro deste princípio da nossa integralidade humana. O ser humano é um ser integral. Texto bíblico da nossa lição está em Gênesis, o livro das Origens, capítulo 2, versículo 7, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 21 ao 23, e carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículos 24 e 26. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes, eu gosto da expressão que diz, em suas narinas, o fôlego de vida. E o homem foi feito alma vivente. 1 Tessalonicenses, examinai tudo, retende o bem, abstende-vos de toda aparência do mal. Pastor, mas não é o mal, mas já é a aparência? Sai fora. Chuta que é laço. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito,
e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Gálatas, capítulo 5, versículos 24 e 26. E os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. É claro que este crucificaram aqui é uma linguagem figurada que Paulo está utilizando, fazendo uma alusão à cruz de Cristo, falando daquilo que ele fala também na carta, me parece que aos Colossenses, para o conhecer, para ser achado nele, conformando-me com ele na sua morte. Paulo está falando disso. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Então perceba que Paulo está falando aqui de quem tem uma vida transformada, da pessoa que o Espírito Santo age na vida dela, já transformou a vida dela e está nesse processo contínuo de transformação. E essa transformação ocorre a partir da santificação, que é gerada em nós pela ação do Espírito Santo. Depois que nos arrependemos, como estudamos na lição passada, passamos pelo processo de perdão, somos perdoados por Deus, fomos justificados por Deus, fomos regenerados e agora estamos neste processo contínuo de santificação. Vamos lá, primeiro ponto da nossa lição. O ser humano é integral. Espírito, alma e corpo. Primeiro parágrafo, o conceito de ser humano integral. O ser humano só existe na sua integralidade. Só existe na sua integralidade. Nós só existimos nesta junção de corpo, alma e espírito. Se tirar o corpo, não fica aí só espírito e alma. Se tirar a alma, não fica só espírito e corpo. Se tirar o espírito, não fica só alma e corpo. Não tem como ficar. O ser humano existe na sua integralidade. É claro que toda essa composição tricotômica tem um objetivo. Nosso corpo é o invólucro da alma e do espírito. É a parte visível, material do ser humano, onde a alma e o espírito repousam. Eles estão repousados aqui. O nosso corpo é que nos faz manifestar, é que nos faz estar aqui, é que nos faz ter contato, toque, através dos 5 sentidos, não é? da alma. Então, nosso corpo é isso. A nossa alma é responsável pelos nossos sentimentos, pelas nossas emoções. É a alma que chora, é a alma que ri, é a alma que sente, é a alma que peca, é a alma que se converte, é a alma que se arrepende, é a alma que precisa estar dominada pelo Espírito, é a alma. O nosso espírito é a parte da nossa razão. A Bíblia diz que o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. É o nosso espírito que é vivificado na conversão e ele lança luz sobre a alma e a alma é regenerada. É o nosso espírito que nos faz ter o controle, o domínio próprio, que é uma das virtudes do fruto do Espírito, toda a parte da nossa consciência, toda a parte racional nossa está ligada ao Espírito. A alma se emociona e ela quer, aí o Espírito fala, calma, e ele mantém este equilíbrio. Por isso que a alma precisa estar sempre sendo, eu vou falar disso aqui na aula de hoje, ela precisa estar sempre colocada diante de Deus, para que ela entenda que ela precisa ter prazer nas coisas de Deus. A nossa alma, se a nossa alma se acostumar a ter prazer nas coisas de Deus, nós vamos ver cumprir em nós o que o salmista diz no Salmo 84. Quão amáveis são os seus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. É possível a nossa carne ansiar por Deus? É claro que é. Ela tem que aprender a estar diante de Deus. Ela tem que acostumar a estar diante de Deus. E até que ela aprenda, até que ela acostume, ela tem que ser forçada, ela tem que ser presa, cativa e levada diante de Deus. Ela tem que ser colocada ali, até ela aprender a sentir prazer na presença de Deus. E quando nós conseguimos isso, nós alcançamos a maturidade de vida espiritual e a maturidade de vida humana também.
segundo parágrafo deste primeiro ponto. A Academia de Pregadores tem um recado para você. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores, que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar aos favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos, venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. Primeiro ponto, corpo, a parte material do ser humano. Eu falei disso aqui agora. O corpo é o invólucro da alma, né? E aí é o que eu disse que o nosso comentarista nos propôs que na dicotomia dos gnósticos, eu falei até dicotomia dos gregos, mas é porque os gnósticos eram uma classe pensante no mundo grego. A dicotomia dos gnósticos, por influência do pensamento grego, defendia que a matéria era má e distinta do espírito, considerando a parte boa. Então, o espírito era bom e a matéria era má. Isso é um dualismo, né? Um dualismo complicado e que chegou até nós de forma religiosa, com o jargão de que uma coisa é a minha vida espiritual, outra coisa é a minha vida material. Não, é tudo a mesma coisa. Nós somos integrais. Então, tudo na nossa vida é espiritual. Nós precisamos realmente compreender isso. Terceiro parágrafo do primeiro ponto. A alma e espírito, uma parte espiritual. A alma e o espírito são inseparáveis. As pessoas às vezes fazem uma confusão com Hebreus 4:12, quando o escritor aos Hebreus falando sobre a palavra de Deus. Perceba que ele não está falando sobre alma e espírito. Isso é hermenêutica. O foco do texto ali não é alma e espírito. O foco do texto é a palavra. E ele diz que a palavra de Deus é pura e eficaz, mais penetrante que a espada alguma de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Perceba que o texto está falando aqui do poder da palavra. Ele não está falando que a alma e o espírito se dividem. É claro que alma e espírito têm funções diferentes.
E a palavra de Deus consegue discernir essas funções. Até porque é a palavra de Deus que atua no nosso espírito para vivificá-lo e atua na nossa alma para convencê-la. Então a palavra de Deus precisa discernir a alma e espírito para ela atuar no espírito para realmente vivificar e na nossa alma para convencê-la do pecado, a fim de produzir nela o arrependimento, a transformação, enfim. Mas alma e espírito trabalham juntos e não se separam de forma alguma. Pastor, mas a Bíblia diz que a palavra penetra até a divisão da alma e do espírito. O texto não está falando que a palavra divide alma e espírito. Não, a palavra é que penetra. O escritor aos Hebreus está falando do discernimento, o poder de discernimento da palavra de Deus. Segundo ponto, a santidade do espírito e da alma. Primeiro parágrafo, Jesus morreu na cruz para resgatar o ser humano de forma integral. O resgate de Cristo é de forma integral. Jesus ressuscitou também de corpo, alma e espírito. Na prática, eu já disse isso aqui, mas só porque eu escrevi, é o seguinte: Deus fala ao nosso espírito e a alma se converte. Nosso espírito lança luz à nossa alma e a alma se converte. E as manifestações disso se dão no nosso corpo. Então, essa é a dinâmica da salvação. Eu tenho um estudo que me foi fornecido há mais de 25 anos atrás por um pastor que era da nossa igreja, governador Valadares, pastor Israel Duarte, um exímio ensinador da palavra de Deus, falando sobre os milagres, os 7 milagres da salvação. E ele trata isso de forma maravilhosa. O espírito se converte, o espírito é vivificado pela ação do Espírito Santo, lança luz à alma, a alma se converte, e aí, a partir disso, o corpo também passa pelas transformações dessa nova vida em Cristo que o espírito e a alma decidiram viver. Assim como o corpo passa também, sofre os impactos e as transformações de quando a pessoa decide viver sem Deus. Então, tanto corpo, como alma, como espírito, passam por um processo de transformação, de regeneração e pelo processo de degradação, de corrupção também, quando as pessoas se distanciam de Deus. Enfim, somos seres integrais. Segundo parágrafo deste segundo ponto, a santificação do Espírito. O nosso comentarista cita aqui que a santificação do Espírito ocorre no momento da justificação e regeneração e se mantém contínua e progressiva de acordo com as experiências essencialmente do crente com Deus. Então, quando é que ocorre essa conversão do espírito, não é? E da alma, que é a parte espiritual? A gente vai ver que no próximo ponto o comentarista vai tratar sobre a santificação da alma. Quando é que ocorre a conversão dessa parte espiritual? Quando nós recebemos a Cristo como Salvador, quando o Espírito Santo fala conosco, quando ele nos convence. E nós respondemos positivamente a isso. Porque falar, o Espírito Santo pode falar, só que nós temos o livre-arbítrio para responder positivamente a isso ou não. Aí eu respondo positivamente, me posiciono. E no posicionamento que eu tenho, ocorre a santificação do Espírito. E ocorre também a santificação da alma. E a alma nós precisamos manter essa santificação, tanto do Espírito quanto da alma, que é nos manter na presença de Deus. Não é? A alma é que é responsável. A nossa alma precisa ser convencida. A gente precisa estar. É por isso que o salmista conversava tanto com a alma. Ó, minha alma, espera em Deus, eu ainda o louvarei. A alma, né, precisa ser convencida por nós de que este é o melhor caminho. Porque a alma é responsável pelas nossas emoções. E as nossas emoções nem sempre nos conduzem pelos caminhos corretos. Nós é que precisamos ter domínio próprio, ter o controle emocional da nossa vida para conduzirmos as coisas com a nossa razão, que está ligada ao Espírito. A santificação da alma. A santificação da alma também está diretamente ligada à palavra de Deus. Então, eu disse que a alma, é a frase que eu escrevi, eu citei agora há pouco, a alma precisa ser colocada cotidianamente em contato
com o Senhor. A nossa alma precisa aprender a sentir prazer em Deus, a sentir alegria nas coisas de Deus. Então, ela precisa ser colocada cotidianamente em contato com o Senhor. Terceiro ponto da nossa lição, a santidade do corpo. A santidade do corpo. Corpo, alma e espírito. Então, vamos tratar da santidade do corpo, dominando a concupiscência da carne. O que é a concupiscência da carne? No sentido etimológico, concupiscência tem sua origem do latim concupiscensis, que significa o que tem um forte desejo. A concupiscência da carne é a falta de domínio sobre os prazeres carnais. Como nós resolvemos o problema da concupiscência da carne? Através do fruto do Espírito. Domínio próprio, ou temperança, que é uma das virtudes do fruto do Espírito. Nós precisamos estar no controle. Nós temos o controle das nossas emoções. Isso é amadurecimento. E aí, quando nós temos o controle das emoções, nós dizemos para a alma, não. Eu sei que é prazeroso, eu sei que é bom, mas não. Nós temos, o Espírito Santo nos capacita para isso, gente. Não é só que nós temos essa condição, mas o Espírito Santo nos dá a graça especial, que é a condição para vencer o pecado. Segundo parágrafo do terceiro ponto, dominando a concupiscência dos olhos. Os olhos são considerados as janelas da alma. Jesus falou que se os teus olhos, os nossos olhos forem bons, nosso corpo estará na luz. Mas se os nossos olhos forem maus, que grandes trevas serão. Os antigos tinham um dito popular que assevera que os olhos não veem, o coração não sente. Quando a palavra de Deus nos diz para não colocar coisas más, o salmista fala, né, não porei coisas más diante dos meus olhos, é para que isto não alcance o nosso coração. Nós precisamos entender onde estão os nossos olhos, onde está o nosso coração. Lecionando a revista dos adultos sobre a morte de Estevão, a palavra de Deus diz que Estevão estava sendo apedrejado e viu os céus abertos. Aí eu disse que o lugar onde nós decidimos colocar os nossos olhos vai definir a forma que nós enfrentamos as coisas. Os nossos olhos precisam ser bons. E os nossos olhos só serão bons se não estiverem em coisas más. Terceiro e último parágrafo do terceiro ponto, dominando a soberba da vida. A soberba da vida é a ostentação pretensiosa por riqueza, poder, inteligência, status social, carro, entre outros. A soberba da vida é o camarada falar, pô, eu sou bom, hein? Nossa, eu sou inteligente, eu sou bom demais. E aí nós nos esquecemos que, se fazemos alguma coisa boa, é porque a graça de Deus está em nós. E a Bíblia diz que Deus abate o soberbo. A Bíblia diz que a soberba precede a ruína. A Bíblia diz, Deus abate o soberbo, o arrogante. Como resolver esse problema? Sabendo quem nós somos. Quem eu sou? Um pobre miserável que foi alcançado pelo perdão de Deus. Quem eu era, né? Agora, quem eu me tornei? Um homem através do qual o Senhor fala. Como disse Davi, o Espírito do Senhor fala por meu intermédio, a palavra está na minha língua. Mas é só porque a mão do Senhor está sobre a minha vida. Se Ele retirar a mão, acabou, as pessoas não vão querer me ouvir nunca mais. Então não tem por que eu ser soberbo. E aí eu aprendi a tributar ao Senhor toda a honra, todo louvor e toda a glória. Em qualquer área da vida que eu recebo um elogio, eu sempre digo, glórias a Jesus. A alegria é nossa, mas a honra e a glória pertencem sempre ao Senhor. Paulo entendeu isso na carta aos Romanos, capítulo 11, a partir do versículo 31. Ele vai falando da grandeza, do poder de Deus. E de repente ele diz, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória é eternamente. Amém. Tudo é porque dele, por ele e para ele. Aplique isso na sua vida. Viva isso na prática cotidiana da sua existência. E com toda certeza, a bênção de Deus estará sobre você. Deus te abençoe. Um grande abraço e até a nossa próxima aula, penúltima do trimestre. Em nome de Jesus.